Olá, que a paz de Jesus esteja presente em nossos corações. Bem-vindo ao canal Terço dos Homens. Me chamo Eduardo, e hoje vamos meditar como descobrir o caminho da verdadeira felicidade e as bem-aventuranças como mapa para uma vida plena em Cristo. Então já deixe seu like, inscreva-se no canal e o mais importante, deixe o seu amém nos comentários, para tomar posse da graça de hoje. Podemos dizer, depois de rezar e meditar o texto das bem-aventuranças, ou tão conhecido Sermão do Monte, que esse discurso de Jesus é a coluna vertebral para a vida do cristão. Moisés subiu ao monte e ensinou ao seu povo o cumprimento e o sentido da lei. Mas, o que realmente encontramos nesse discurso de Jesus? Para muitos pode até parecer uma simples, mas profunda e bela poesia. No entanto, para nós que cremos, é um perfeito projeto de vida, não só de Jesus, mas de todos aqueles que desejam seguir bem de perto os seus passos. Além de um projeto num caminho de perfeição, sabemos que o cumprimento dessas propostas de Jesus é uma fonte de verdadeira felicidade para que se torna seu discípulo. As montanhas na Bíblia sempre foram lugares privilegiados para um encontro profundo e pessoal com Deus. Por isso, o texto nos diz que Jesus subiu a montanha. Muitas vezes Jesus ficou sozinho e subiu algum monte para dialogar com o Pai. Assim, podemos recordar o monte onde Jesus foi tentado, a montanha da instituição daquele primeiro grupo de seguidores, na escolha dos apóstolos, o monte das bem-aventuranças, o Tabor, o lugar da transfiguração de Jesus, o monte das oliveiras, onde Jesus sofreu terrível agonia, o monte Calvário, onde Jesus foi suspenso numa cruz e nela morreu, e, por fim, aquele monte em Betânia, que foi o lugar da ascensão do Senhor. Jesus sentou-se e começou a ensinar? Essa é a posição própria do Mestre, quando está ensinando os seus discípulos. Jesus, sendo Mestre, ensina com autoridade e, por isso, tomando a palavra ou simplesmente podemos dizer, abrindo a boca começou a ensinar? Jesus falava sempre em nome de Deus, ele era a voz de Deus, e veio ao mundo para dar pleno cumprimento à lei. E Jesus começou dizendo, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Os pobres aqui não são somente aqueles que conhecemos e que passam por necessidades materiais extremas. O pobre é aquele humilde de coração, aquele que alegremente se coloca a serviço do reino de Deus e do Evangelho, confiando em Deus e esperando nele. Devemos prestar atenção no seguinte, a recompensa que já é dada no presente não está reservada somente para o futuro. Bem-aventurados os aflitos ou os que choram, porque serão consolados. Com a cura das feridas que afligem e provocam o choro, a alegria será a consolação. Isso será possível para todos que com confiança se mantiverem na esperança. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. É próprio de quem é pobre a mansidão. Só é possível perceber isso na relação com os outros. Quando Jesus fala isso, certamente está recordando e atualizando uma frase do Salmo, os pobres possuirão a terra, e se deleitarão com paz abundante. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Temos duas bem-aventuranças que tratam a questão da justiça. A justiça não é apenas o seguimento rigoroso da lei, mas é um valor a ser colocado em prática constantemente. Todos nós devemos buscar essa justiça, para viver como Jesus viveu. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Aqui temos que compreender que a misericórdia é um movimento de amor da parte de Deus para conosco, mas também deve ser um movimento de amor da nossa parte para com os nossos irmãos, sobretudo em relação aos mais necessitados e abandonados.
A medida da misericórdia que devemos viver deve ser um reflexo daquela misericórdia do nosso Pai que está nos céus. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Para o povo da aliança, a sede dos sentimentos e dos pensamentos é o coração do homem. Somente se o homem tem o coração verdadeiramente puro, poderá ter um bom e salutar relacionamento com Deus. Diante de Deus não podemos permanecer com falsidade no coração. Apenas aqueles que têm um bom coração podem ter acesso ao coração de Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Muitas vezes já falamos sobre o significado da palavra Shalom. Sabemos que a paz, mas não se trata de uma paz qualquer. A paz do Shalom é um caminho a ser percorrido para viver a justiça. A partir da justiça será possível experimentar a paz, segundo o coração de Jesus. Quem se torna de verdade um promotor da paz, torna-se verdadeiro filho de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Nunca estivemos tão fortemente posicionados diante dessa verdade. Basta que alguém se apresente clamando por verdadeira justiça, para que esse comece a ser perseguido. Estamos assistindo desde há muitos anos, infelizmente, situações de escandalosa corrupção. Faz parte de todo o sistema esse maldito jeitinho, que é realmente diabólico. Porque enquanto uns podem e possuem tudo às custas dos mais pobres, outros estão carecendo até mesmo do básico para sobreviver. Quem se levanta contra e clama pela justiça, acaba sendo perseguido por aqueles que se julgam detentores da justiça. Por isso, a perseguição já nem se apresenta mais velada ou escondida, mas é uma prática quase que legal diante dos nossos olhos e diante da nossa impotência. Aqui também o prêmio não será para o futuro, mas é uma realidade do presente. Mas, o que Jesus fala em seguida é realmente um consolo ao coração de todos que seguem a verdade, que é Cristo. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e, mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Essas palavras foram dirigidas por Jesus diretamente para os seus discípulos, ou seja, para aqueles que o viram pessoalmente com ele conviveram, mas também para nós, discípulos de Jesus no hoje da nossa história. Se Jesus, sendo Mestre e Senhor, passou pelo caminho do sofrimento e da cruz, também os discípulos de Jesus, configurados a ele, passarão pelo mesmo caminho. Mas é preciso deixar bem claro que a perseguição aqui é aquela sofrida por causa de Jesus e do seu reino. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Os discípulos de Jesus devem acolher com alegria a perseguição por causa de Jesus e do seu reino, porque assim viveram os seus discípulos, quando no início da pregação do Evangelho, quando a igreja era fortalecida e regada pelo sangue os primeiros enviados pelo Mestre. A alegria dos apóstolos era sofrer por Cristo, porque reconheciam que Cristo mesmo havia sofrido por eles. O testemunho dos apóstolos foi o impulso necessário para o crescimento da igreja nascente. Assim a mensagem de Jesus, como aquela pequena semente de mostarda, morreu no ventre da terra, mas cresceu e produziu tantos frutos que chegaram até nós. Viver as alegrias das bem-aventuranças é a possibilidade que Jesus nos dá de viver a sua palavra e praticar os seus ensinamentos. Seremos felizes se nos mantivermos unidos a Ele, praticando a justiça para com os nossos irmãos mais necessitados. A eternidade é um lugar, onde o início da caminhada começa aqui. Por isso, nós que cremos, enquanto buscamos viver os ensinamentos de Jesus, permanecemos como que grávidos daquelas alegrias que teremos diante da face de Deus, onde compreenderemos o verdadeiro sentido do mandamento de Jesus: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Seremos também nós, um dia,
acolhidos na eternidade como felizes do reino de Deus? Ou ouviremos de Jesus: vinde benditos do meu Pai? Deus abençoe a todos. Dom Bento de Souza, OSB.